Então, pessoal, retomando com o exemplo agora número 2 sobre variáveis aleatórias bidimensionais. Esse exemplo 2, então, trata de duas variáveis x e y contínuas, tá? Então, essas duas variáveis separadamente têm densidade conjunta dado por essa função aqui, olha. F de xy é igual a k, que multiplica 2x mais y. Isso quando o x está entre 2 e 6 e o y entre 0 e 5. E a função ela é nula em caso contrário. O que são esses casos contrários? Ora, é x ser menor do que 2 e maior do que 6, e o y ser menor que 0 e maior do que 5. Esses são os casos contrários. Então, para esses valores de x menor que 2 e y maior que 6, a função é nula. Y ter valor menor que 0 e maior que 5, a função é nula, tá? Então, a função só não é nula para esses valores aqui de x e de y, que leva essa expressão aqui, ó. Então, eu quero achar o valor dessa constante k. Quero calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que 3 e y maior ou igual que 2, menor ou igual que 4. Calcular a probabilidade do y ser menor que 2. Calcular a probabilidade do x ser maior que 4. E verificar se x e y são independentes, justificando a nossa resposta. Não basta só dizer que sim ou não. E encontrar a densidade condicional de x dado y. Então, vamos lá. Item A. Nós devemos ter aqui a função densidade conjunta, tem que ser maior ou igual que zero. Isso é óbvio aqui no caso, porque os valores de x e y são todos positivos. E lá na expressão também não tem nenhum valor, nenhum sinal negativo dentro na expressão. E a segunda coisa é verificar que a integral dupla de menos a mais infinito da densidade conjunta dx dy é igual a 1. Então, temos que verificar se isso é igual a 1. Nós não vamos de menos a mais infinito, porque o x, por exemplo, está definido entre valores 2 e 6 e o y entre 0 e 5. Então, eu caio a constante, já coloquei logo para fora aqui da integral, de 2x mais y vezes dx dy igual a 1, tá? Então, vou resolver essa integral aqui de dentro em relação a x. E se é em relação a x, tudo que é y ou qualquer outra coisa é constante, tá? Então, vamos lá. Vai ficar, então, k que multiplica a integral de 0 a 5. Eu já vou integrando direto aqui, olha. A integral de 2x dx é 2x² sobre 2. Aqui está. Mais a integral de y dx é xy, ou yx. E o x, como eu estou integrando em relação a x, o x varia de 2 a 6. Então, aqui está. Então, eu tenho que substituir aqui o x por 6 e depois por 2, para resolver isso aqui. É isso que vamos fazer. Então, isso tem que ser igual a 1, implica que k vezes integral de 0 a 5. Aqui, esse 2 corta com 2, fica só o x². Quando eu substituir por 6, vai ficar 6², 36. Desculpa. Tá. Eu tô dando bobeira aqui. Eu cancelei aqui e aqui é a expressão cancelada. Ainda não substituí. Vou substituir agora. Então, o k fica lá fora, integral de 0 a 5. Aí sim, o x substitui por 6, dá 6². Depois mais o 6 vezes y. Aí, pela regra nossa integral, é o f de b menos f de a, então menos. Agora o x é 2 ao quadrado mais 2 vezes y. E aí, mantém lá fora o dy e isso tudo tem que ser igual a 1. Aqui, tirando aqui, ó, eliminando aqui o parênteses, vai ficar então 36, que é 6², mais 6y, menos 2y e o menos 4, tá? Que esse aqui, 2² é 4, menos aqui, ok? Então, fazendo a subtração de dentro, vai ficar k, que multiplica a integral de 0 a 5, vai dar então 36 menos 4, 32, 6y menos 2y dá 4y, dy igual a 1. Agora eu vou integrar isso aqui em relação a y. Então fica k que multiplica a integral de 32 dy é 32y. A integral de 4y dy é 4y² sobre 2. 4y² sobre 2. Isso tudo tem que ser igual a 1.
E nós temos que fazer depois o f de 5 menos o f de 0, tá? Então, continuando, aqui está. Eu corto aqui esse 4 com 2, vai ficar 2 aqui então. E agora, substituindo o y por 5 primeiro, para o zero vai zerar tudo, ó. 0 ao quadrado é 0, aqui também é 0, então basta substituir o y por 5. Então vai ficar 5 vezes 32, 160, mais 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, vezes o k lá fora, já estou multiplicando pelo k, isso tem que ser igual a 1. Então 160 mais 50 dá 210k, eu quero isolar o k, isso tudo tem que ser igual a 1, então isolando o k vai ficar 1 sobre 210, esse é o valor de k. Então a nossa FDP conjunta pode ser escrita assim, olha, 1 sobre 210, que multiplica 2x mais y, quando o x varia de 2 a 6 e o y de 0 a 5, e a função é nula em caso contrário, tá? O item B, calcular essa probabilidade, o x ser menor ou igual que 3 e o y está entre 2 e 4. Como é que nós fazemos isso? Pela integral. Então, eu sei que o x varia de 2 a 6, mas eu quero que vai ter no máximo 3. Então, vai ficar a integral de 2 a 3, que vou usar de dentro aqui o dy, então, dx, tá certo? Né? E depois eu quero que o y varie de 2 a 4. Então, 2 a 4 dy. O 210 é constante, esperar para fora, vai ficar então integral 2 a 3, 2 a 4, 2x mais y, dx mais dx dy. Isso é igual, resolvendo a integral aqui de dentro, que nós já até fizemos no passo anterior ali, vai dar x² mais xy. Agora o x tem que ser variado em 3 e depois em 2, e isso dy. Então vai ficar 1 sobre 210, integral de 2 a 4, substituindo x por 3, o quadrado 9, depois mais 3y, que é o 3 aqui, substitui o x por 3, aí menos. Agora substitui por 2. 2 ao quadrado, que é aqui, 4, mais o x é 2y, e aí dy. Então, resolvendo aqui dentro, ó, essa continha do 9 menos o 4 dá 5. 3y menos 2y vai dar y, dy. Integrando agora em relação a y, você vai ter 1 sobre 210. Integral de 5 dy é 5y, mais a integral de y dy é y² sobre 2. Nós temos que calcular para o y igual a 4, menos depois para o y igual a 2. Então, fica 1 sobre 210. Substituindo aqui o y por 4, vezes 5, 20. Depois, mais, aí substitui o y aqui por 4 ao quadrado, né? Dá 16 sobre 2, 8. Aí, menos. Agora substitui por 2. 2 vezes 5 aqui, 10. Depois, 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. Então, aqui, resolvendo essa continha aqui, você vai encontrar um valor igual a 16 sobre 210. Dá para simplificar ali, né? Por 2. Que é igual a 8 sobre 105. Então, essa é a probabilidade do x ser menor ou igual que 3 e, ao mesmo tempo, o y está entre 2 e 4. O outro item é esse aqui, ó, calcular a probabilidade do y ser menor que 2. Primeiro, nós temos que encontrar a FDP marginal de y, tá? E nós já vimos, então, que a densidade marginal de y, a integral de menos a mais infinito, da densidade conjunta dx. 210 é constante, então, mas eu não vou de menos a mais infinito, porque se é em relação a dx, então tem que ser de 2 a 6, porque o x varia de 2 a 6, fora disso a função é nula. Então, essa é a integral que eu tenho que fazer em relação a x. Então, vai ficar 1 sobre 210, aqui vai ficar a integral de 2x dx é 2x² sobre 2. Cancela o 2 com 2, vai ficar só x². A integral de y dx é xy ou yx, tanto faz. Temos que avaliar no 6 e no 2. Avaliar quem? Substituir quem? O x. Então fica 1 sobre 210 que multiplica x² é 36 quando for 6. Depois mais, quando for aqui, 6 vezes y, 6y. Aí menos 2 ao quadrado, 4, menos 2y. Então fica 36 menos 4, 32, 6 menos 2 dá 4, y. Então, essa é a função densidade marginal
de y. Tá? É 1 sobre 210 que multiplica 32 mais 4y, quando o y está entre 0 e 5. É bom lembrar disso, não vai esquecer. Agora sim, eu vou usar essa expressão aqui, essa função, para calcular essa probabilidade aqui. Eu poderia fazer ela conjuntamente lá, mas ia ficar difícil. Aqui fica mais fácil, achar a marginal e depois calcular. Então, P de y menor que 2 é 1 sobre 210, integral de 0 a 2, porque é menor que 2. Então, o y começa no 0 a 5, então começa no 0, mas não vou até 5, vou até 2, porque é o que estou querendo aqui. A integral de 32 mais 4y dy. Então, fica 1 sobre 210, que multiplica a integral de 32 dy, é 32y, mais 4y dy é 4y quadrado sobre 2. Corto 4 com 2 e fica 2y quadrado. E aí eu tenho que substituir o 2 depois o 0. Quando for 0, vai anular tudo aqui, ó, porque aqui dá 0 vezes 32 é 0. 0 quadrado, 0 vezes 2 é 0, então não precisa, basta substituir só o 2. Então, quando for o 2, 2 vezes 32, 64, depois 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Somando aqui dá 72, vezes 1 sobre 210, vai dar 72 sobre 210, cancelando aqui, você vai obter um valor igual a 12 sobre 35, ok? Calcular a probabilidade de x maior que 4 é a mesma história. Eu tenho que encontrar primeiro a densidade marginal de x, para depois calcular essa probabilidade. Mas a marginal de x é a integral de menos a mais infinito da função densidade conjunta dy. Então vamos lá. 210, já coloquei fora da integral, que é constante. Integrar então 2x mais y dy. Mas como é em relação a dy, então não vai de menos a mais infinito, porque se é dy, tem que ir de 0 a 5, porque o nosso y, nossa função original, varia de 0 a 5. Então essa integral também já fizemos ela várias vezes aqui, então só substituir os valores agora, que quando for integrar o 0 vai anular tudo, basta depois substituir então pelo 5, e você vai obter esse valor aqui, ó, essa expressão aqui. Então, continuando, a nossa função densidade marginal de x é essa expressão, com x, lembrando, variando de 2 até 6. Então, de posse dessa expressão aqui, ou dessa função marginal, eu posso agora calcular a probabilidade do x ser maior do que 4. Então, integrar de 4 a 6. Teoricamente seria de 4 a mais infinito, mas como o x só varia de 2 a 6 para a função ser não nula, então vai de 4 até 6, tá? Resolvendo então essa integral aqui, você vai obter integral de 20x dx é 20x quadrado sobre 2. A integral de 25 dx é 25x. Aí substituindo os valores de x e fazendo as continhas aí, você vai obter no final então esse valor aqui de 25 sobre 42, tá? Para x e y independente, é preciso verificar essa condição aqui, ó. Se a densidade conjunta fatorar no produto das marginais, elas são independentes. Caso isso não aconteça, elas serão dependentes. Então, aqui está. Não estou afirmando, essa aqui é a conjunta. Essa densidade conjunta, veja a interrogação, é igual à densidade marginal de x vezes a densidade marginal de y? Não é igual, porque essa expressão aqui ela é diferente desse produto aqui, por isso. Por mais que você queira esforçar nas suas contas, esse resultado aqui é diferente desse, portanto, não verificou a igualdade. Se a igualdade não foi verificada, é porque x depende de y e vice-versa, tá bom? Só a conclusão aqui, então. Finalmente, a letra F é a densidade condicional de x dado y. Pela definição, é a densidade conjunta sobre a marginal de y. A densidade conjunta é 1 sobre 210, que multiplica 2x mais y. A marginal de y é 1 sobre 210, que multiplica 32 mais 4y. Então, cancela esse 1 sobre 210 aqui, vai sobrar 2x mais y sobre 32 mais 4y. Aqui não dá para fazer mais nada, então, assim fica a nossa densidade condicional de x dado y. Ela é igual a 2x mais y sobre 32 mais 4y, quando o x está entre 2 e 6 e o y entre 0 e 5. E a função é nula em caso contrário. Ok, pessoal? Então, assim terminamos mais um exemplo.
agora de variável aleatória bidimensional, só que contínua, tá? Depois a gente volta com outros vídeos sobre mais exercício. Então, forte abraço, até o próximo vídeo.